Agora sim, ora viva, minhas amigas e meus amigos, graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos. Eu sou o pastor Cianuque Monteiro e você está na página Teólogo Cianuque Monteiro. Para você que nos acompanha apenas hoje, lhe convido a seguir o nosso canal no YouTube com o mesmo nome, Teólogo Cianuque Monteiro. E você que está assistindo o vídeo através do YouTube, visita a nossa página do Facebook. E para você que quer ser um mantenedor deste canal, o que é um mantenedor? São aquelas pessoas que sentem ou sentiram da parte de Deus apoiar esta página, apoiar este canal. Você vai ser bem-vindo. O terminal está a passar aí no seu rodapé. Você que quer ligar e participar em direto, deixando a sua opinião sobre o assunto, também é bem-vinda e bem-vindo. Esta é a nossa página, este é o nosso canal. Então você pode ser um parceiro deste canal, contribuindo para adquirirmos luzes, contribuindo para livros, contribuindo para a câmera, aquilo que Deus colocar no seu coração, você certamente será bem-vindo. E para você que está chegando, lhe convido já a ir partilhando. Hoje estamos a terminar este assunto, que é o poder latente da alma e batalha espiritual. Ontem eu fiz leitura do livro de Watchman Nee. É claro que eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele fala de assuntos muito importantes, assuntos nos quais nós podemos tirar muitas lições. Então, você que está me acompanhando, dá um sinal de vida, dá um sinal que você está aí do outro lado. Eu estou aqui a partilhar. Dá um sinal que você está aí do outro lado. Dá um sinal que você está aí do outro lado. Boa. Então nós já estamos no ar. Quem está aí do outro lado, deixe o seu comentário, partilhe, partilhe. Não fique no anonimato, não fique no anonimato. Embora eu estou ciente de que há muita gente que me assiste sem comentar, sem partilhar, querem aprender no anonimato, assim de longe. São pessoas que, na verdade, são pessoas que andavam a nos criticar, criticavam-nos, mas no fundo e dentro delas reconhecem que tem sido um grande contributo a partilha do conhecimento e essas pessoas simplesmente assistem de longe, sempre assistem ou esperam terminar o live e depois assistem. Mas Deus abençoe a todos. Esse é o nosso objetivo, é abençoar. Nosso objetivo é abençoar. Está aí do outro lado a Ana Joaquina, Manuel, Catambi, Ngulo Catambi, Panguilobra. Esse é Panguilobra, só os que eu estou a ver. Boa, boa. Nunca mais, você nunca mais. Nunca mais te vi. Mariano dos Santos, agora sim, agora estou a ver. O Mariano acabou de falar comigo há pouco tempo, por telefone, vendo a sua fotografia. Agora lembrei que você já tem comentado aqui na página. Deus abençoe. Bem, e vocês que vão chegando também, deixem vossos comentários, partilhem, mencionem vossos amigos, é sempre bom. Conhecimento é bom quando é partilhado com os outros. Bem, ontem eu, para quem só está aqui hoje, ontem eu trouxe um assunto que é abordar sobre esse título do livro do Watchman Nee, O Poder Latente da Alma. Também falei ontem quem foi o Watchman Nee, um cristão evangelista chinês, que, no entanto, escreveu este livro. Neste livro, O Poder Latente da Alma, ele procura mostrar que Adão não foi um super-homem. Porém, Adão foi dotado de capacidades incríveis. Isso está no livro de Gênesis, por exemplo, a incumbência da parte de Deus de Adão gerir o Éden. Essa responsabilidade.
Por exemplo, para quem estuda gestão de recursos humanos, como eu estudei um bocadinho de gestão de recursos humanos, nós falamos do princípio de Pita. Escreve-se em português Peter. O que é o princípio de Pita? O que diz o princípio de Pita? O princípio de Pita diz que as pessoas que são promovidas a cargos superiores chegam a um nível que mostra o seu grau de incompetência, porque o indivíduo, para ter a capacidade de governar ou de gerir um cargo superior, ele precisa de um tempo para adquirir competências para aquele cargo. É aquilo que você vê que alguém é competente, como, por exemplo, como ministro, ou foi competente como governador, você lhe manda um presidente, depois, para afinal, não tinha aquela competência tal. Então, esse é o princípio de Pita, que significa que o indivíduo, o facto de ser bom diretor de departamento ou bom chefe de secção, não significa que vai ser bom como diretor-geral da empresa. Então, essas promoções consecutivas vão trazendo ao indivíduo aquilo que nós chamamos em gestão de recursos humanos de princípio de Pita. Então, o Watchman diz, por exemplo, que Adão recebeu da parte de Deus a responsabilidade de cuidar do Éden. Adão também recebeu da parte de Deus a responsabilidade de dar nome aos animais, a todos os animais. E Adão, no entanto, após a queda, há uns que defendem que Adão não era perfeito. Quando a Bíblia diz que Deus viu que tudo que ele tinha feito era bom, né? Então a Bíblia mostra a perfeição da criação de Deus. Partindo do ponto de vista de que nem Adão, nem o Éden eram perfeitos, você já distorce. Primeiro que você atenta contra o próprio ser de Deus. Você vai dizer que Deus criou coisas com defeito. Existe, por exemplo, dentro da teologia judaica, existe dentro da teologia judaica a crença que o calvinismo adotou, por exemplo, de que Deus criou Satanás, sendo como ele já é, com o objetivo de testar a humanidade. Mas segundo a Bíblia, Deus criou os anjos perfeitos. Um anjo rebelou-se e levou consigo para a rebelião a terça parte dos anjos de Deus, que hoje nós chamamos demônio. Esse mesmo anjo rebelde, porque a Bíblia não fala de Lúcifer, essa expressão Lúcifer foi, no entanto, não uma expressão que o próprio judaísmo em si, ou o cristianismo, chamava o diabo. Mas a Bíblia chama de diabo e Satanás, ou seja, o adversário caluniador. A expressão Lúcifer depois surge do latim. Mas para dizer que os anjos foram criados perfeitos, o Jardim do Éden foi um lugar perfeito, nós estamos fora do jardim em que nós estamos. Adão recebeu da parte de Deus responsabilidades que uma pessoa normal como nós não teria. O hipercalvinismo existe, o Mauro Engo está aí do outro lado e diz, mas o calvinismo não ensina isso, parte nenhuma, onde o calvinismo ensinou que Deus criou Satanás como ele é, pastor. Bem, é preciso entender o que eu estou aqui a dizer. Existe uma parte, até tem vídeo, eu depois posso lhe mandar vídeos de calvinistas, hipercalvinistas, que defendem que Deus criou Satanás com o propósito de testar a raça humana. Existem hipercalvinistas que defendem isso. E estou a dizer aqui que isso é um conceito que vem do judaísmo. Esse conceito vem do judaísmo. Para os judeus, o diabo não é um anjo perfeito que caiu. Para os judeus, Deus criou o diabo para testar. Também tem vídeos de rabinos judeus a explicar isso. Com mais calma, depois eu posso enviá-los para quem quiser. Então, estou aqui a dizer o seguinte: quando a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom, significa que o que Deus fez era perfeito. Deus é perfeito e criou seres perfeitos. Bem, mas qual é a diferença? A diferença é que Adão, embora fosse criado perfeito, Adão foi criado com a possibilidade de vir a pecar. Isso por causa do livre-arbítrio, que é a liberdade de decisão, a liberdade de escolha. Adão decidiu desobedecer a Deus.
Os teólogos chamam isso de estado original. O que é o estado original? É o estado em que Adão se encontrava antes da queda. Adão falava diretamente com Deus. Adão ouvia a voz de Deus conforme vocês estão a ouvir a minha voz. Tanto é que quando Deus apareceu no jardim, ele disse que ouvia a tua voz e me escondi. E é importante aqui dizermos também que existe de facto, isso também é comprovado, um poder latente no ser humano que é advindo da sua alma. Por isso é que eu depois dessas lives estou a falar sobre isso, vou trazer um ensinamento sobre a nova era. Em que consiste a nova era? E muitos coaching, falei no vídeo de ontem, muitos coachings, muitos palestrantes, por exemplo, apelam as pessoas a buscarem o poder que está dentro de si, o poder delas mesmas. Esse poder da mente humana, por exemplo, para quem estuda magia, para quem estuda ciências ocultas, ouve falar sobre telepatia. E para quem é apologeta, por exemplo, e refuta ou se coloca para defender uma posição contrária aos falsos profetas, podemos assim dizer, por exemplo, teve aí o caso do Passion Java. Passion Java ensina, que é um profeta. Passion Java é da onde? Passion Java deve ser do Zimbábue, né? Que teve em Angola. Ele ensina a telepatia, que é a capacidade das pessoas se comunicarem sem abrir a boca, por exemplo, através do poder da mente. Através do poder da mente. Vocês estão a entender? Essa comunicação telepática é um uso do poder psíquico em que muitos coachings, muitas religiões orientais ensinam. Por exemplo, também falei aqui ontem das curas. Para eu não me desconcentrar, eu não vou ficar sem ler os comentários. Vocês podem comentar, vou ler depois. Se não, responda aquele comentário e vou me perdendo naquilo que eu quero falar. A Katambi deixou o WhatsApp dela. O Mauro Engo pediu para trazer a minha imagem mais para frente. Boa, minha imagem já está mais para frente. Bom, então estou aqui a dizer o que é que visa. Falando em religiões da nova era, eu falei aqui, por exemplo, deste livro, já fiz um live uma vez sobre esse livro, The Secret. The Secret, em português, O Segredo. Você vê, uau, esse livro li em Angola já há muito tempo. E alertei as pessoas sobre o perigo de seguir os ensinamentos desse livro. Tem muitas coisas que esse livro ensina, por exemplo, e tem documentário também no YouTube, onde ensina sobre The Secret. E o livro reúne filósofos, psicólogos, homens e mulheres de sucesso. E só o índice diz o seguinte: o segredo revelado, o segredo simplificado, como usar o segredo, exercícios poderosos, segredo para o dinheiro, segredo para relacionamentos, segredo para a saúde, segredo para o mundo, segredo para você, segredo para a vida. Se você vê bem, muitos disso são o que os pregadores coaching estão a trazer. O que é que os pregadores coaching estão a trazer? Estão a trazer ensinamentos da nova era. E o que é que visa a religião da nova era ensinar? A religião da nova era visa ensinar a pessoa a usar o poder que está latente dentro delas. Daí que se explica também, por exemplo, as curas no budismo, as curas no hinduísmo, as curas, por exemplo, existem curas que vêm por intermédio direto dos demônios, mas a cura que vem através do exercício ascético. Para quem me acompanhou, também falei aqui dos essênios, que é uma seita do judaísmo que existia no período interbíblico e no período do Novo Testamento. Muitos dizem que Jesus e João Batista tiveram contato com os essênios e que eles eram ascéticos, eram pessoas que viviam com jejuns assim, demasiado, eram muito rigorosos na prática da subjugação da carne para liberar, aqui em português do Brasil, esse poder que está latente na alma do homem.
Na verdade, o Watchman, o que ele quer fazer, até ele não quer assim, se focar ou superhumanizar Adão, mas ele quer dizer que Deus não quer usar poder que está no interior do homem, mas Deus quer que o homem se converta e Deus coloca o espírito dele dentro do homem e é através do espírito dele que nós temos que fazer a obra de Deus. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, como nós definimos, é um revestimento espiritual, é a capacidade que Deus nos dá para nós fazermos a obra de Deus, porque a obra de Deus é espiritual, não é carnal. E já que a obra de Deus não é carnal e é espiritual, por isso o Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Mas hoje usa-se técnicas de hipnotismo. Você vê na televisão pública de Angola agora, por exemplo, aqui no Brasil, aqui é a fonte onde os angolanos vêm se formar, onde vêm a aprender hipnoterapia, hipnotismo, a projeção astral, que é a capacidade de você tirar a tua alma, o teu homem interior do corpo e se projetar no plano astral. Também aprender isso que nós falamos, essa capacidade telepática de duas pessoas se comunicarem, por exemplo, sem eu aqui abrindo a boca, me comunicar com uma outra pessoa. Passion Java ensinava isso. É tudo isso que é um perigo as pessoas aprenderem. Aqui, por exemplo, os maiores mestres de todos os tempos revelaram que a lei da atração é a lei mais poderosa do universo. Poetas como William Shakespeare, Robert Browning, William Blake recitaram os seus versos. Leonardo da Vinci representaram nas suas pinturas. Grandes pensadores entre Sócrates, Platão, Pitágoras, Francis Bacon, Isaac Newton, Victor Hugo. Religiões como o hinduísmo, tradições herméticas, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, civilizações como as dos antigos babilônicos egípcios, transmitiram-na por meio de seus escritos e histórias. Você vê que esse livro está a fazer, The Secret? Primeiro, há quem vai conceber esse livro apenas como um livro de autoajuda, apenas como um livro que vai te ajudar você a alcançar os seus objetivos. Mas ele vai dizer, o segredo foi revelado. E ele vai te misturar o cristianismo, te coloca com o hinduísmo, com o budismo, com seitas herméticas. Hermetismo significa algo que está tapado, hermético. Daí onde vem também o esotérico. Significa que se está tapado, está encoberto, você só vai ter acesso caso você passar por um ritual de iniciação para ter acesso a essas informações que é passada para os iniciados. Quando colocam o cristianismo na mesma bolha, e vai te dizer do poder da lei da atração. Há pregadores que pregam isso, da lei da atração. É o mesmo, e eu gosto de falar com verdade e sinceridade, é o mesmo. Já tenho um pregador há muito tempo, estou a falar décadas, há uns 14, 15 anos. E me falou, olha, se você quer um carro, pega a imagem do carro que você quer e coloca na tua parede. Eu andava com a imagem do carro, um Jeep. As seitas da confissão positiva, na verdade, se baseiam no universo. A nova era visa levar as pessoas ao animismo. O que é o animismo? Por exemplo, nós como africanos, embora muitos afrocratas neguem isso, aquilo que chamam de espiritualidade africana, na verdade é um. Porque os próprios afrocratas. Minha internet está falhada, deixa-me só tirar aqui a internet do. Os próprios afrocratas. Os próprios afrocratas dizem que Nzambi não é Deus, mas Nzambi é uma força cósmica. Dizem que Nzambi é uma força cósmica. E que os africanos antigamente, dizem eles, se comunicavam com a natureza, ordenavam a natureza. Este livro vai te dizer que você deve pedir à natureza e acreditar que você vai atrair, que tudo que você pensar é o que você vai atrair.
Que tudo que você pensar, se você pensar negativo, vai atrair coisas negativas. Se você pensar positivo, vai atrair coisas positivas. E você tem que pedir. Peça a natureza vai trazer até você tudo aquilo que você pedir. É preciso ter muito cuidado com esses ensinamentos, porque a nossa petição tem um alvo. Jesus disse que quando nós oramos, devemos pedir a quem? A Deus, em seu nome, crendo que receberemos. Agora, quando na igreja começa a ensinar, fala, meu carro, eu te atraio, vem até mim, emprego, vem até mim, dinheiro, vem até mim. Aqui já estamos a falar de ensinamentos esotéricos, ensinamentos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Existem religiões, existem seitas, existem movimentos que as pessoas são ensinadas a atrair após si a prosperidade, a saúde. Eles falam sobre a lei do magnetismo. Então, na verdade, isso é que é o poder latente na alma do homem. Porque, por exemplo, tirar a tua alma do corpo, a projeção astral. Tem vídeos aqui no YouTube, os brasileiros ensinam isso. Prática, como você pode tirar o teu ser do corpo. Aí você vai ver que muitos são os profetas que perguntam, posso profetizar? Pode. Nesse momento estou aí na tua casa. Você está entendendo? Nesse momento estou aí na tua casa. Nesse momento estou aí não sei aonde. Estou no meu andamento profético, estou aí nos lugares e vi isso. Você vai encontrar experiências sobrenaturais, mas que Deus quem leva. Ezequiel foi levado, João foi levado, Paulo foi levado ao terceiro céu, João foi levado e lhe mandaram escrever. Mas quando esses profetas da nova era dizem que eles têm poder para ir, eles manipulam forças da natureza, aí é preciso você abrir o olho e ter muito cuidado. Então, resumindo e concluindo, é isso que o autor quer dizer. Nós devemos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não é manipulável. Nem mesmo os anjos de Deus são manipuláveis. Nem mesmo os anjos de Deus são manipuláveis. Como eles ensinam, que muitos não estão a ter sucesso porque ainda não se conectaram com os anjos, não deram ordem aos anjos, não mandaram os anjos. Anjo de Deus, eu te ordeno, vai lá, faça isso. Isso aqui não é cristianismo. Isso aqui não é ensinamento bíblico. Isso aqui é bruxaria. Na bruxaria também os demônios fingem-se que estão submissos aos seres humanos, mas que no fundo eles querem a destruição do próprio ser humano. Então, na verdade, eles fingem. Está aqui, Bobby Doyle. A lei da atração não se importa se você chega a algo, se você acha algo bom ou ruim, ou se você deseja ou não. Ela apenas reage aos seus pensamentos. Portanto, se você pensa em uma montanha de dívidas, sentindo-se péssimo em relação a isso, é um sinal de que você está propagando no universo. A lei da atração é a lei da natureza em pessoal e não distingue as coisas boas ou más. Aqui, por exemplo, também está a dizer tem depoimento, porque esse livro de depoimento das pessoas, como é que você pode pedir. Exercícios poderosos. Sua realidade atual ou sua vida atual é resultado dos pensamentos que você tem. Tudo isso irá mudar quando você mudar seus pensamentos e sentimentos. Você vai ver, mas não tem nada de mal aqui, ele está falando dos pensamentos, está falando dos sentimentos. Tudo que somos é resultado do que pensamos. Buda, quer te colocar Buda, 563 a.C. a 483. Gostaria de partilhar com vocês os exercícios extraídos do grande mestre Neville Goddard em uma conferência que ele fez em 1954, intitulada The Pruning Chair of Revision. Esse exercício teve um efeito profundo em minha vida. Neville recomenda que no final de cada dia, antes de dormir, você pense nos acontecimentos do período
Se algum acontecimento ou momento não foi como você queria, repita em sua mente de um modo que o emocione, recriando esses acontecimentos em sua mente, exatamente como gostaria, você está limpando a sua frequência daquele dia, emitindo um novo sinal e uma nova frequência para amanhã. Tem muitos pregadores, eu não vou citar hoje aqui nomes, tem muitos pregadores que pregam isso, você vê vídeos a bombarem na internet, leem esse livro, e vão te ensinar isso. Você, antes de dormir, vai refletir sobre tudo que você fez, aquilo que deu errado. Agora você vai recriar o pensamento, vai criar, e você vai pensar a dar certo, vai pensar a dar certo, vai pensar a dar certo. Esse poder é que a religião da nova era diz que está latente dentro de você. O autor, por exemplo, diz assim, vou te manejar aqui, seja na China ou nos países ocidentais, todas as práticas de respiração, exercício ascético, que eu falei que tem a ver com jejum, rigorosidade na alimentação, hipnotismo, predições, reações e comunicações, são apenas a liberação e a manifestação do poder interior. Imagino que todos já ouvimos algo dos atos miraculosos do hipnotismo. Na China, existem adivinhos cujas proezas de predição são bem conhecidas. Todo dia eles entrevistam apenas uns poucos clientes. Eles adotaram muito tempo e energia no aperfeiçoamento de sua arte e suas predições são espantosamente exatas. Bem, aqui no Brasil, apresentaram aqui no Brasil, na casa de uma das filhas do malogrado fundador da igreja Deus é Amor. Ela praticava yoga, tem um espaço dela onde praticava yoga, exercícios de meditação de religiões orientais, mas era uma das líderes da igreja pentecostal Deus e Amor, que em Angola também tem. E muitos outros. Aqui no Brasil é muito forte essa questão das religiões orientais. Mesmo novela que você Caminho das Índias tem uma mensagem subliminar. Que Caminho das Índias? A religião que predomina, o sistema de religião, até religião não, o sistema de religião que predomina na Índia é o politeísmo. O hinduísmo é uma religião politeísmo, a religião dos milhares de deuses. Na Índia você pode escolher qual deus você adorar. Há pessoas que são monoteístas dentro do politeísmo, ou seja, dentro desse universo de Deus, a pessoa, por exemplo, só se dedica e adora, por exemplo, Krishna, só um Deus. Então, caminhos da Índia seria voltar para essas religiões que te levam ao politeísmo. Caminho do politeísmo, caminho do hinduísmo, caminho do animismo. Veneração, adoração a seres inanimados, seres da natureza, como o trovão, como a chuva, como o sol, como a lua, por exemplo. A cabala judaica também ensina isso. A cabala judaica também ensina como você pode beneficiar, por exemplo, dos astros. Como você pode tirar benefício dos astros. Então, esse ensinamento que eu estou a trazer é muito importante para despertar vocês, no sentido de quando vocês virem um pregador trazendo teorias da nova era, você vai saber distinguir e dizer que não, isso não é evangelho. Isso que você está a trazer é uma mensagem motivacional, é uma mensagem de religiões orientais e visa levar o homem a buscar o poder interior que emana dentro de si. O poder que nós dependemos para fazer a obra de Deus é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo não pode ser comprado, como Simão o Mago queria comprar o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não pode ser manipulado. Você não pode programar. Por exemplo, alguém mandou essa mensagem, pastor, é mal orar 5 horas em língua? Vai estar aqui, não mandou. A igreja Maná, por exemplo, diz ora em língua, ora em língua, ora em língua, ora em língua. Já na Assembleia de Deus não se ensina isso. A Assembleia de Deus enfatiza o batismo com o Espírito Santo, mas não no sentido de você é que vai dizer que eu vou orar em língua, eu vou profetizar, eu vou fazer. Ou seja, o Espírito te leva a falar em língua, o Espírito te leva a profetizar, o Espírito te leva a ter visão, e mesmo, por exemplo, tivemos aí o caso de Filipe, que apareceu, estava em Azoto, depois, quer dizer, ele era arrebatado, o Espírito levava. E as pessoas pensam que o facto de nós ensinar isso, são incrédulos, não acreditam. Não, nós acreditamos
que o Espírito Santo tem poder para operar até hoje obras miraculosas. Eu já tive uma experiência, vou contar para vocês uma experiência. Eu morava numa casa, no Palanca. Nessa casa onde eu morava, eu tive duas experiências. A primeira experiência que eu tive é que eu tinha uma vizinha no mesmo quintal e que eu levava o filho dela para a igreja, mas ela não gostava. Não gostava disso. Ela pertencia ao outro lado. Mas eu levava o filho para a igreja, o filho é pequeno. E numa das vezes eu dormi, tive uma visão que eu saí do meu corpo, eu saí do meu corpo. Primeiro eu não sabia que saí do corpo. Tive uma visão que eu estava na casa, entrei na casa dela, que é no mesmo quintal. Eu nunca tinha entrado na casa da minha vizinha. Eu não sabia onde é que está o sofá, onde é que está. Não sabia, só sabia só na porta, bom dia, bom dia, bom dia. Naquele dia me vi dentro da casa dela e ela mostrava que ela estava zangada e eu pregava para ela. Pregava, 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 pregava. E ela, à medida que me ouvia, pegava a vassoura e ia tirando o lixo da casa dela, ia varrendo, ia varrendo. Depois de eu pregar, eu saí daí. Assim, me vi eu a sair da casa dela, a entrar na minha casa, a entrar no meu corpo, que estava na cama de madrugada. Quando eu entro no corpo, eu acordo. E chama e acordo a minha esposa. Puxa, tive uma visão com a vizinha assim, 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 assim. Esse é um dos sonhos. O outro sonho, está aí a Isabel Daniel, que chegou dando a paz, Senhor. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. É a primeira vez que lhe vejo aqui, já dei conta que é brasileira. Essa é a página dos angolanos, brasileiros, moçambicanos, portugueses, de todo mundo. A outra visão, quando nasceu meu filho Isaac, Isaac fez agora 11 anos, para vocês terem noção. Essa experiência aconteceu há 11 anos atrás. Isaac fez 11 anos no mês de fevereiro. Nessa mesma casa, o Isaac estava na sala, metemos o berço na sala, ele ficava lá, o berço na sala, para de dia ficar no berço. Era uma tarde, eu estava descansando, acho que era um sábado. Estava dormindo, descansado e tarde. A minha esposa, a Esmeralda, estava na sala a cozinhar, estava a cozinhar, o Isaac estava a dormir, era bebê. E eu vi, dessa vez já não era aquela vizinha que também era inclina, eu vi a dona da casa, na visão, entrou assim amarrada de um pano e foi em direção ao berço do Isaac para mexer. Eu só sei que eu saí da cama, vocês têm uma noção, era casa de um quarto, sala, cozinha, quarto de banho. Eu saí, eu estava aí, assim, estávamos com a cortina, não tinha porta. Eu saí voando, pulando, saltando da cama para a cozinha, apontando no berço, mas isso já fisicamente. Em nome de Jesus, eu saí falando assim, em nome de Jesus. A minha esposa quase que soltou a comida, a Esmeralda. Gritou, o quê? Eu falei, teve uma visão da senhora que queria tirar o bebê. Essas são só duas experiências que eu estou a contar para vocês aqui. Mas eu vivo experiências. Ainda ontem. Quer dizer, eu tenho um amigo aqui, é o Hugo Jordão, quando eu digo, Hugo, eu vivo experiência todos os dias. Não tem dia, assim mesmo estou a falar com vocês, depois tem experiência, vou ver logo. Vocês estão a entender? Então, vivo essas experiências, não faço dela doutrina, não ensino nem falo isso a todas as pessoas. Mas existem certas experiências que você só vai viver se você se aperceber, se te falarem. Você vai começar a viver essas experiências. Por exemplo, se entra um espírito imundo, enquanto está a dormir, eu vou sentir já uma a presença, essa sensibilidade de você sentir a presença estranha. Vocês estão a entender? E muitos hoje em Angola, o que nós vemos a conversar, a falar sobre esse movimento profético, o que eles fazem é o uso de poder demoníaco, mais poder humano, mais poder latente na alma humana. O Charles Ba, por exemplo, disse que rodeia a cidade de Luanda de noite, ele voa lá, rodeia. Muitos praticam. A projeção astral é ensinado aqui no YouTube se aprende como praticar. E eu vejo os comentários, você vai comentar, olha, pratiquei, olha, deu certo, olha. E até há pessoas que ensinam muito cuidado a se projetar no plano astral, porque você precisa de alguém que te direcione. Porque as pessoas têm grupos, têm mestres, você precisa de alguém que te direcione. Se você só pratica só assim, você vai ficar perdido. Então, leio os comentários, vou estudando, vou vendo o que ensinam, vou vendo o que dizem. Vocês estão a entender? Então, tudo isso aí, resumindo e concluindo, peça a Deus que te revista com o seu próprio poder.
Não tente usar nenhum poder psíquico, nenhum poder da psique, nenhum poder humano para você fazer a obra de Deus. Mas faça a obra de Deus no poder do Espírito Santo. É Deus quem capacita. Os apóstolos oravam, pediam a Deus. E é bom estudar sobre os dons espirituais. O próprio Paulo escreveu para os Coríntios: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Hoje, há muitos cristãos que são ignorantes quanto ao uso dos dons, quanto aos dons. Deixa para aqui essa passagem. 1 Coríntios 12. Deixa por aqui. Deixa por aqui 1 Coríntios 12 para vocês ouvirem. Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem a manifestação do Espírito é dita a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações e milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para... Boa, boa. Vocês entenderam isso? Paulo diz que ele não queria que os crentes fossem ignorantes quanto aos dons, mas ele também adverte dizendo que ninguém pode, pelo Espírito Santo, chamar Jesus de gajo, por exemplo. Espírito Santo, olha o que Jesus disse: eu não busco a minha glória, antes glorifico o meu Pai, honro o meu Pai e vós me desonrais. Aquele Espírito, quando vier, ele não buscará a sua própria glória, antes ele me honrará, me glorificará. Filho veio glorificar o Pai, o Espírito Santo não veio, ele não falará de si mesmo, mas vos recordará tudo quanto eu tenho feito. Então Deus trabalha assim: o Filho veio glorificar o Pai, o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Quando você diz aleluia do teu coração, quando você diz amém, aí vocês estão a escrever amém, olha, Zumira aí, dê um amém. Isso não é tua própria vontade que você vou falar amém nessa live. Não. Quando alguém está a pregar a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e você também tem o Espírito Santo dentro de você, quando você ouve, aleluia, então o Espírito que está dentro de você te leva a glorificar o nome de Jesus. Quando você fica, louvado seja o nome do Senhor, isso não é carne e sangue, embora muitos falam na carne sobre barulho, mas quando é o Espírito. Ninguém pode glorificar a Jesus se não for pelo Espírito Santo. E ninguém pode maldizer ou dizer Jesus anátema, amaldiçoado, senão pelo espírito dos demônios. O Espírito Santo nunca leva ninguém a amaldiçoar ou a maldizer a pessoa de Jesus. Vocês estão a entender isso? Então é isso aí, minhas amigas e meus amigos. Por hoje fico por aqui. O meu terminal está aí passando agora. O meu terminal é público. É só me chamarem, mandar sempre um áudio. Hoje, por exemplo, já atendi alguém e estou aqui sempre atendendo vocês. Mas que Deus os abençoe. Seja um mantenedor desse canal, que nós queremos abençoar vidas, nós queremos abençoar você. Eu disse, vou trazer ensinamento sobre... Há um livro que eu vou trazer aqui, que eu vou estudar com vocês, que, olha, esse livro me tocou muito. E refleti muito, porque eu também sou escritor de livros motivacionais, por exemplo, o livro Saiba Como Chegar Longe, do David Hunt. David Hunt, um norte-americano que já faleceu. A sedução do cristianismo. Ele fala muito sobre isso. Ele critica muitos autores da autoajuda, ele fala sobre as religiões da nova era e por aí fora. Fala também praticamente do uso de poderes do interior humano para fazer a obra de Deus. Vou trazer esse livro, vamos estudar e vai ser muito bom.
Partilhe, vocês estão aí, olha, vou mencionar você. Está aí o Nicolau, Mariano, Zulmira, Apotre Pedro, Jacobi, Isabel, Vitor Lupesi, Atachade, Getsemane, o Imagodei, o Mauruengo, Acatambi, Ana Joaquina Manuel, e a todos vocês que estiveram ligados do outro lado, Deus rico e poderosamente vos abençoe. Certamente estaremos juntos amanhã. Aquele abraço.